Você já viu uma coisa tão estranha que ficou com aquela sensação de nojo na garganta, mas mesmo assim não conseguiu parar de olhar? Pois é, hoje eu separei os casos mais absurdos, perturbadores e desconfortáveis que existem na internet. E aviso logo, depois de assistir isso, você não vai conseguir desver. Nesse vídeo, a gente vai passar por 10 coisas que vão te deixar com a cara franzida, o estômago embrulhado e provavelmente questionando a espécie humana. De chinelos de metal a línguas com rachaduras gigantes, passando por cachorros quentes ao contrário, bolos de carne crua de Justin Bieber e muito mais. Prepara o estômago porque isso aqui é uma viagem e meia. Número 10. O garfo da vergonha. Vamos começar com algo aparentemente simples. Um garfo. Mas não é qualquer garfo. Esse garfo aqui tem uma barra horizontal no meio, exatamente entre os dentes, que torna completamente impossível enfiar qualquer comida direito nele. Parece tortura, né? Na verdade, essa barrinha é uma peça de suporte que as fábricas colocam durante a produção para dar estabilidade ao garfo enquanto ele é moldado. Ela deveria ser removida antes do produto chegar ao mercado. Só que esses aqui escaparam do controle de qualidade e foram parar na casa de algumas almas infelizes. O resultado é um talher que parece mais uma armadilha do que um utensílio de cozinha. Eu quero ver alguém tentando comer espaguete com isso sem querer morrer de vergonha. Mas garfo estranho é coisa pequena perto do que vem aí. Número 9. Objetos que não deveriam existir. Sabe aquela sensação quando você vê um produto e pensa, quem pediu isso? Pois é, tem uma empresa chamada Unnecessary Inventions que dedica a existência dela a criar exatamente isso. Coisas que ninguém pediu e que fazem todo mundo se perguntar o que foi que aconteceu com o mundo. Entre os maiores crimes dessa empresa estão as luvas croque, que parecem dois croques verdes velhos amarrados nas mãos, com aqueles buracos característicos da sandália. A proposta era esquentar as mãos, mas os buracos no tecido garantem que o frio entre tranquilamente, então elas são feias e inúteis ao mesmo tempo. Uma conquista e tanto. Eles também criaram um protetor de respingos de cozinha, que parece uma máscara cirúrgica para frigideira, e um cinto utilitário para macarrão instantâneo, tipo um Batman culinário. Até aí tudo bem, eram só brincadeiras engraçadas. O problema é que as luvas Croque foram longe demais. A marca Crocs não achou graça e mandou uma notificação extrajudicial. A empresa teve que retirar o produto. Eu até fiquei aliviado, porque eu ia ficar nervoso de saber que alguém tentou escalar uma montanha usando isso nos pés. Número 8. Comida que causa trauma. Vamos falar de comida por um segundo, porque algumas pessoas têm uma relação muito perturbada com o que colocam na boca. Primeiro, o sanduíche invertido. Todo mundo sabe como se faz um sanduíche. Pão, recheio, pão. Simples. Mas tem gente que decidiu passar a pasta de amendoim e a geleia por fora do pão e colocar o miolo seco por dentro. Resultado? Um sanduíche pegajoso por fora, seco por dentro, que parece uma decisão tomada com raiva. Mas esse não é nem o pior. O cachorro-quente invertido é a verdadeira obra do caos. Alguém, em algum momento da história, decidiu usar a salsicha como pão e colocar o pão dentro da salsicha. Não sei o que passa na cabeça de uma pessoa assim, mas claramente essa pessoa tá bem consigo mesma. Agora o pior de tudo, o cachorro-quente de pasta de dente. Isso mesmo, alguém colocou pasta de dente em cima de uma salsicha e fotografou como se fosse um prato gourmet. Só de pensar no gosto de carne com menta já dá ânsia. Mas se tiver alguém da Colgate assistindo, acho que muita gente pagaria por uma pasta de dente sabor churrasco. Pensa bem. E tem o ovo sem gema. Uma mulher no Japão, em 2016, cozinhou um ovo, cortou ao meio e descobriu que dentro não tinha nada além de clara. Sem gema. Parecia um ovo fantasma. Isso acontece quando pequenas quantidades de tecido do sistema reprodutivo da galinha entram no processo errado e o corpo da galinha envolve aquilo como se fosse uma gema normal. Curioso, esses ovos são chamados de ovos de peido, pela crença antiga de que eles se formam quando a galinha solta gases. Sim, isso é real. Número 7. Design de interiores sádico.
Existem pessoas que claramente odeiam os seus próprios convidados. Não tem outra explicação para algumas escolhas de design de interiores que a gente vai ver aqui. Começa pela escada sem corrimão. Aquela escada futurista com degraus que se entrelaçam sem nenhuma proteção lateral. Parece bonita na foto, mas imagina descer isso no escuro, com pressa ou, Deus me perdoe, bêbado. É uma morte constrangedora esperando acontecer. Depois tem o banheiro inclinado. O posicionamento dos azulejos e o espelho angulado fazem o cômodo inteiro parecer torto. Você entra para usar o banheiro e sai com tontura. Entrar lá de ressaca, então, nem pensar. E tem o banheiro com pias todas diferentes. 3 pias, 3 torneiras diferentes, cada uma em uma posição diferente. Parece que quem projetou esse banheiro estava num estado alterado de consciência e chamou mais 3 pessoas igualmente alteradas para instalar. Mas o prêmio vai para o banheiro com carpete. Carpete fixo, ao redor da banheira. Qualquer pessoa que já limpou banheiro sabe que isso aqui é um projeto de mofo ambulante. E esse carpete verde provavelmente já está verde de propósito, se é que você me entende. Ah, e o chuveiro com ralo elevado. Alguém instalou o ralo acima do nível do chão. A água cai, não tem para onde ir, fica parada no piso. Piso cheio de água parada. Mofo garantido em menos de uma semana. Número 6. Comida de propósito perturbadora. Tem uma artista chamada Amber Wellman que se especializou em fazer fotos de comida do cotidiano que deixam todo mundo desconfortável. Um abacate preparado de um jeito tão errado que parece que foi tocado por alguém que nunca viu um abacate antes na vida. Unhas invertidas, vestidos feitos de calça jeans, papel higiênico de bacon. O trabalho dela é perturbadoramente bom, justamente porque ela pega coisas normais e distorce só o suficiente para ativar aquele incômodo no fundo do seu cérebro. E os bolos? Os bolos. Existe um bolo do Justin Bieber feito de carne crua moldada para parecer o rosto dele. Parece uma coisa de terror. Eu fico me perguntando como esse bolo ficou depois de assado. Provavelmente pior. E tem o bolo de aniversário com a mensagem "Encontre a unha do pé". Pode ser só uma brincadeira, mas eu ia ficar nervoso a cada garfada. Como é que você curte o bolo sabendo que talvez haja uma unha em algum lugar aí dentro? Número 5. Moda que não devia existir. A moda é um campo livre. Qualquer coisa pode virar tendência. Mas algumas escolhas são tão ruins que precisam ser documentadas para a posteridade. As botas jeans da J.Lo. Uma estrela pop mundialmente famosa, com equipe de estilo, stylist, consultores de moda, e mesmo assim saiu usando botas feitas de jeans. Versáteis? Talvez. Horríveis? Com certeza. Pelo menos se precisar ir ao banheiro, você economiza uma etapa. A sunga jeans. Uma empresa criou uma sunga com material de calça jeans para usar na praia. Se você já usou uma calça jeans molhada, sabe que é uma das experiências mais desagradáveis da vida. Agora imagina isso numa peça íntima. A empresa garante que é livre de assaduras. Eu não confio. O maiô com rosto de celebridade. Alguém teve a ideia de estampar os rostos do príncipe Harry e da Meghan Markle num maiô. O resultado ficou com a barba do príncipe Harry numa posição bastante curiosa. Não vou descrever melhor do que isso. Você imagina. E as luvas com cueca? Isso mesmo, cuecas minúsculas de algodão para usar por baixo das luvas, para manter as mãos quentinhas. O slogan poderia ser: "Não acredito que você tá pelado por baixo dessas luvas." Número 4. Tecnologia que atrapalha mais do que ajuda por muita gente. Mas tem quem ainda use, e tem quem use de maneiras criativas. Passou o cabo por todos os furos da orelha para garantir que não caia. O esforço de passar o fio em cada furinho já é irritante. Mas imagine esquecer que o fio está conectado no laptop, levantar da cadeira de repente e sentir aquela puxada na orelha. A orelha agradece, mas o ego não. Tem também o painel de elevador que parece uma cartela de bingo. Os botões estão espalhados sem nenhuma ordem lógica. Você entra no elevador querendo ir para o 5º andar e sai no 12º sem entender o que aconteceu.
E é capinha de celular com mãos de borracha. Ela simula o toque humano para lembrar você de que existe contato físico no mundo. Assustador de olhar, mas segundo os fãs é reconfortante. Não sei se eu quero saber mais sobre esse assunto. Número 3. Lugares e imagens que causam desconforto físico. Tem uma rodovia na China com 25 faixas que são reduzidas para apenas 4 após os pedágios. O caos que isso gera é visível do espaço. Em 2015, um drone capturou um congestionamento monstruoso enquanto turistas tentavam voltar para Pequim após um feriado. Em agosto de 2010, um congestionamento semelhante durou 2 semanas inteiras. Alguns motoristas percorreram apenas 1 quilômetro por dia. Ficaram presos por 5 dias seguidos. Eu aposto que eles se arrependeram de não ter pegado o trem. Tem também o bairro na Flórida, onde as casas foram construídas seguindo coordenadas de bússola regulares e o resto do bairro foi alinhado à costa. O resultado é uma foto aérea que parece aquele erro clássico nos Sims quando você constrói um quarteirão sem prestar atenção. E a sombra da Torre Eiffel? Em 2019, um usuário do Reddit descobriu que num horário específico, a sombra da Torre Eiffel se alinha perfeitamente com os jardins do Trocadero à frente. Ele subiu até o topo para fotografar. Chegou alguns minutos tarde demais. A sombra já tinha se movido. Subiu tudo aquilo à toa. Número 2. O corpo humano sendo perturbador na língua. Tão fundas que parece resultado de algum acidente grave. Mas na verdade é uma condição genética comum, chamada língua fissurada. Quem tem isso diz que é completamente indolor e que só precisa escovar um pouco melhor. O problema é que a imagem de escovar aquelas rachaduras com uma escova seca ficou na minha cabeça e eu não consigo tirar. Tem também a imagem que simula um AVC. Uma foto aparentemente normal de objetos do cotidiano, onde é impossível identificar qualquer coisa. Tudo parece familiar, mas ao mesmo tempo totalmente irreconhecível. Ela foi criada para simular como o cérebro processa imagens durante um AVC, onde tudo é assustadoramente familiar e ao mesmo tempo completamente incompreensível. Vou ser honesto, eu olhei para essa imagem por uns 3 minutos e não consegui identificar nada. Se eu estiver tendo um AVC, pelo menos vou morrer fazendo o que eu amo, que é perder tempo na internet. Número 1. As invenções mais inúteis e perturbadoras do mundo. Chegamos ao topo da lista e ele é ocupado por um conjunto de invenções que provam que o ser humano tem tempo demais sobrando. O berço facial para avião. Um dispositivo que você prende na tela do passageiro atrás de você enquanto coloca a cabeça dentro de uma espécie de caixinha e dorme sentado. A pessoa atrás de você fica com a tela bloqueada. Ridículo para todo mundo. Mas se você estiver disposto a sacrificar sua dignidade pelo conforto, talvez faça sentido. A Show Bike, que é uma bicicleta feita de tênis. 16 tênis da Adidas montados num quadro de bicicleta, onde você pedala pisando em outros tênis. Foi criada para demonstrar a eficácia dos tênis de corrida da marca. Funciona de verdade, mas treme o tempo todo, parece ridícula e usa 16 pares de tênis quando você poderia usar 2 e caminhar normalmente. O porta-pizza de pescoço. Um saco plástico pendurado no pescoço para carregar uma fatia de pizza com as mãos livres. Impossível imaginar um cenário onde isso seria necessário. Mas o dono da invenção está sorrindo na foto, então claramente ele sabe de algo que a gente não sabe. A pochete anatomicamente detalhada. Uma pochete no formato de barriga de pai de família, com pelo umbilical incluído, para você carregar suas coisas enquanto simula ter um corpo que você não tem. Vai chamar atenção. Não vai ser o tipo de atenção que você quer, mas vai. E por último, o puff de aço maciço. Um puff que deveria ser macio e confortável por definição, feito de aço sólido. Design de Rick Ive. Custa $4.500. Imagina uma criança pulando naquilo sem saber do que se trata. O designer provavelmente nunca teve filhos. Esses são os 10 itens mais desconfortáveis que eu já encontrei. Mas o mais perturbador de tudo é que alguém, em algum lugar, comprou cada uma dessas coisas. Se você chegou até aqui, assiste o próximo vídeo porque ele é ainda pior.